Olá, seja bem-vindo. Moradia digna. Esta edição especial do seu jornal vai tratar desse direito assegurado a todos os brasileiros, mas que ainda está longe de ser respeitado. É um direito constitucional que o Estado tem o dever de garantir. Mas, segundo o IBGE, uma moradia, para ser considerada digna, não significa apenas ser um teto onde se vive. É preciso muito mais: água encanada, saneamento básico, coleta de lixo, eletricidade e uma infraestrutura também prevista por lei. O déficit habitacional no Brasil é de cerca de 8 milhões de moradias, de acordo com o IPEA. E a superação do problema precisa estar entre as principais metas de todas as esferas de governo do país. Se falta tanta casa, também sobra. Sabe o que é? Prédios, imóveis vazios, abandonados. Só em São Paulo são cerca de 400 edifícios nessas condições, fechados pela Justiça por processos intermináveis e que poderiam ter um destino mais digno: abrigar trabalhadores. Na ocupação na rua Martins Fontes, no centro de São Paulo, mais de 40 famílias esperam ações concretas do poder público. Hoje eu estou aqui na ocupação Martins Fontes, no centro de São Paulo, e vou mostrar outro exemplo de imóvel que pode ser revitalizado pelo poder público e que pode se transformar em moradia digna para várias famílias, com regularização e com tranquilidade. Vamos aí conhecer e ver qual que é. Esse aqui é mais um espaço que pode ser revitalizado e se transformar em moradia digna para a população, né? Bom, se dentro dos nossos objetivos e a vontade política dos governantes desse país avançar um pouquinho, com certeza isso aqui dá para você transformar em minimamente 40 unidades habitacionais, onde as pessoas vão morar com dignidade. Como que é o dia a dia de vocês hoje aqui, as condições para viver aqui? Nós mesmos se mantemos, né? A gente contamos com... Todo mundo aqui é trabalhador, todo mundo coopera e algumas pessoas também trazem doações para nós. A cidade de São Paulo do todo vem atravessando umas grandes dificuldades pela falta da moradia. E o centro da cidade nem se fala, porque desde a fundação da cidade de São Paulo, ela foi fundada para atender às necessidades do sistema capitalista e não atender às necessidades do povo que na cidade ia morar. E a cidade é desprovida de habitação popular. A gente só quer um lugar para a gente morar. Ninguém aqui quer nada de graça. O povo que está aqui dentro não quer casa de graça, não quer entrar e não pagar. A gente quer entrar e quer pagar. Você anda nas ruas, mesmo com chuva e com frio, a família inteira que tem carteira assinada, inclusive, morando na rua, porque se pagar o aluguel, não come. E aí o pessoal está preferindo comer e morar na rua. A ocupação do edifício Mauá, na região da Luz, abriga mais de 200 famílias. O local, abandonado há 17 anos, tem ajudado muitos trabalhadores. Acompanhe na reportagem de Thalita Galli. O prédio da Rua Mauá fica ao lado da Estação da Luz, no centro de São Paulo. Era um antigo hotel, desocupado há mais de 17 anos. Agora é o lar de 230 famílias, de homens e mulheres trabalhadores, que encontraram aqui uma fuga do aluguel. E aqui em São Paulo é muito difícil você alugar, é muito caro, e moradia também não tem, sabe? Então você tem que lutar e chamar a atenção do governo, senão não tem jeito. Alemão faz faculdade de Direito. Quer se formar para ajudar outras pessoas que, assim como ele, tiveram dificuldades para conseguir uma moradia digna. Aqui dentro você tem tudo. Você que improvisou aqui a pia. Tem o necessário, que é pia, a geladeira, a cama, o fogão. A manutenção do prédio é feita por todos aqui. Os banheiros são coletivos e os andares têm escala de limpeza entre os moradores. As famílias contribuem com um condomínio de R$ 80. Em dias de chuva, as crianças brincam pelos corredores. São cerca de 180 ao todo. 4 delas são de Roseni. Eu estou grávida, 5, né? Comigo 6 e com meu marido 7. Roseni está preocupada. Ela pensa no que pode acontecer caso a ordem de reintegração de posse se cumpra. Eu penso assim, nós ficar na rua de novo, essas coisas, e eu não quero isso para os meus filhos. A liminar chegou no dia 19 de março, 6 dias antes da ocupação completar 5 anos de existência. A maior preocupação das famílias é não ter para onde ir ou ter que voltar a pagar aluguel. R$400 do aluguel que eu pagava antes, agora eu pego, posso comprar uma cama, posso comprar terá para comprar uma TV, uma geladeira, alguma coisa. E antes eu não podia, porque meu dinheiro ia tudo para aluguel. Os movimentos sociais por habitação entraram com liminar na justiça para impedir a reintegração de posse.
O imóvel da Rua Mauá tem hoje uma dívida de IPTU acumulada desde 1973, somando quase 2,5 milhões de reais. O imóvel está tendo função social, né? Não do jeito que a gente sonha, né? Porque o nosso sonho é um prédio desse reformado, né? Cada morador com seu apartamento, né? E pagando. E foi economizando que Célia conseguiu comprar um apartamento. Depois de 5 anos na ocupação, ela está de mudança. Gente, você tem que lutar para conseguir sua moradia. Não tem que desistir, tem que lutar até o fim. Pelo programa Minha Casa Minha Vida, Célia conseguiu comprar um apartamento no Parque São Rafael, zona leste de São Paulo. Ela vai pagar R$ 60 por mês durante 10 anos. Tem 2 quartos, sala, cozinha, um terraço, área de serviço. É um sonho, gente. Nossa, se não fosse eles e não fosse a luta, eu não ia conseguir. E para falar sobre o problema de moradia, está aqui com a gente o Benedito Barbosa, da Central de Movimentos Populares. Dito, é sempre um prazer te receber, viu? É um prazer muito grande também estar aqui, né, para fazer uma reflexão sobre esse grave problema, que é o problema da habitação no nosso país, nas nossas cidades, né? Com certeza. E a gente acabou de ver essa reportagem, de acompanhar a história de famílias que vivem em ocupações no centro de São Paulo. Os movimentos, inclusive esse que você participa, já estão em diálogo com o novo prefeito, Fernando Haddad, para que esses prédios acabem virando moradias dignas. A gente imagina, né, que a nova gestão, né, do então prefeito Fernando Haddad possa, de fato, dar uma prioridade e acelerar os empreendimentos, né, que estão aí praticamente paralisados, né, nessa antiga gestão do atual ainda prefeito Gilberto Kassab, né? Dito, como é que é a atuação da Central de Movimentos Populares, da qual você é dirigente nacional? Então, a Central de Movimentos Populares, né, ela é uma organização, né, que não atua só na questão da moradia, né, uma articulação de movimentos, de entidades, está organizada em 17 estados do Brasil, né, e atua com o movimento negro, o movimento de mulheres, a juventude, né, claro, né, sempre, né, comunidades das periferias das cidades, né, pessoas excluídas, né, e organizações e segmentos, né, excluídos da sociedade, né, e tem também dentro da Central de Movimentos Populares, né, um conjunto, né, de movimentos de moradia. Dentre eles, eu estou aqui muito emocionado, né, vendo aí, né, tantos companheiros que estão lá na ocupação, né, da Rua Mauá, né, os movimentos que fazem parte da ocupação da Rua Mauá, como também da ocupação da Martins Fontes, né, o companheiro GG também, que inclusive falou aqui no nosso vídeo, também faz parte da direção nacional de nossa entidade, né, e os movimentos de moradia, né, no Brasil hoje, né, no campo das organizações urbanas, né, de fato, são os movimentos mais atuantes e mais fortes no país, né, então a Central de Movimentos Populares, na verdade, agrega, né, um conjunto de entidades e de movimentos, né, inclusive para dar e fortalecer a unidade entre a atuação desses grupos, desses movimentos que atuam de forma, vamos dizer assim, né, segmentada em várias regiões do Brasil, né, e nesse sentido a CMP, né, vem, né, no sentido de unir os movimentos e apontar também que todo mundo tem que atuar juntos para conquistar o seu direito à moradia. E, na verdade, nós não queremos só moradia, como a gente já colocou aqui, né? Como você já falou antecipadamente aqui, né? Moradia, nós queremos saneamento básico, energia elétrica, emprego próximo, condições de que as pessoas possam, de fato, morar, né, numa moradia adequada, né? O Dito continua com a gente aqui no seu Jornal Especial. A violenta reintegração de posse do Pinheirinho, em São José dos Campos, deixou cerca de 1.600 famílias sem casa. Depois das bombas de gás, dos tiros e do desespero de tantos trabalhadores, a área está lá, vazia, somente terra e entulhos. Os ex-moradores fizeram uma ocupação simbólica do terreno para cobrar às autoridades a construção das moradias prometidas. Nós mantivemos aqui esse ato, um ato reduzido, nós reduzimos o ato e fizemos uma ocupação simbólica. Nós estamos dizendo para as autoridades de São José dos Campos, para o governo Alckmin, inclusive, que se não sair as casas, que ele prometeu, né, por duas vezes veio aqui prometer as casas, a gente vai voltar a ocupar o terreno de verdade. O Alckmin esteve aqui na época da ocupação dizendo que ia fazer 1.350 casas imediato e depois mais 5.000. Em julho, voltou em São José dos Campos, ele repetiu o que ele tinha falado de novo.
e até agora está parado o projeto da prefeitura. É muito triste a gente ver o descaso, tanto dos políticos, dos governantes, de quem está no poder, né, que não fizeram nada na época e continuam não fazendo nada até hoje, né, que eles consideram a população que morou aqui como um objeto descartável, né. Eles em nenhum momento se preocuparam em ver para onde essas pessoas foram, como elas estão vivendo, em que situação, em que condições. O que você está vendo aqui são as pessoas do dono do terreno fazendo enormes valetas, jogando entulho tudo dentro da valeta, aterrando de novo. A gente já denunciou para a CETES, denunciou para a Polícia Florestal, denunciou para a Secretaria de Meio Ambiente e até agora nenhuma autoridade tomou providência que está acontecendo aqui. O que vamos fazer de agora em diante é intensificar ainda mais a nossa luta. Em nota, o governo do estado de São Paulo informou que, em agosto, iniciou a construção de 1.317 moradias em São José dos Campos e garantiu ainda que outras 3.600 casas serão construídas pela iniciativa privada. As novas moradias serão destinadas à população de baixa renda da cidade, incluindo as famílias que moravam no Pinheirinho. Bem dito, os pinheirinhos estão espalhados pelo Brasil, não é mesmo? Eu gostaria de saber da sua opinião sobre isso. Inclusive, duas ocupações, uma em Santo André e uma em Embu das Artes, foram apelidadas de Pinheirinho nesse ano de 2012. Essas ocupações vêm sendo inseridas em programas de moradia. Qual é o andamento desses processos que você tem informação nesse momento? Então, bom, primeiro dizer, né, que as ocupações, né, realizadas tanto em Santo André, né, quanto lá em Embu das Artes, né, foram realizadas, né, pelos companheiros do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, o MTST, em solidariedade à ocupação e à reintegração de posse, né, que aconteceu de forma extremamente violenta, né, no mês de janeiro, lá no Perinho, né, desse ano. Ou seja, nesse ano, né, nós estamos sendo marcados tristemente por um conjunto enorme de remoções e despejos, né, dentre elas a mais violenta desse ano, que foi de fato a desocupação das mais de 4.000 famílias, né, quase 8.000 pessoas lá do Pinheirinho, né. Bom, essa ação, né, do MTST, né, além da solidariedade, evidente, visa atender as famílias que estão morando, né, lá na ocupação, né. No caso, né, lá de Embu, né, há uma negociação, pelo menos iniciada com o governo do estado, né, de São Paulo, no sentido de viabilizar o atendimento. O governo do estado sempre também agora vem buscando uma parceria, né, com o programa Minha Casa Minha Vida, né, para viabilizar o atendimento habitacional. E até onde eu sei, né, o movimento segue as negociações com o governo do estado. Mas até agora, né, de fato, né, e concretamente, né, não se sabe exatamente, né, até quando, como, de que forma as famílias vão ser atendidas, né, lá na região de Embu, né, então também as famílias de Santo André. Agora nós vamos direto à redação do Seu Jornal com as notícias do dia. Olá, Ribeiro. Dona Canu foi enterrada hoje em Santo Amaro, na Bahia. Os amigos e familiares se despediram da mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia no cemitério da cidade. O corpo de Dona Canu chegou em cortejo que saiu da Igreja da Matriz após a missa. Ela morreu aos 105 anos. Uma notícia importante para os estudantes. As inscrições para o SISU 2013 começam no dia 7 de janeiro. Os estudantes que fizeram o Enem neste ano podem disputar uma vaga em instituições públicas. A inscrição para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada deve ser feita pelo site sisu.mec.gov.br até o dia 11 de janeiro. O sistema já vai incluir reservas de vagas pela Lei das Cotas. Com a lei, as instituições federais de ensino superior devem reservar pelo menos 12,5% das vagas de cada curso e turno para estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas. Metade das vagas para estudantes com renda de até um salário mínimo e meio. E ainda há um percentual para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. De acordo com o MEC, mais de 90% das vagas nas universidades federais para 2013 serão ofertadas por meio do SISU. E as vendas nos shopping centers de todo o país cresceram 6% no Natal em relação ao mesmo período do ano passado. O segmento de perfumaria e cosméticos apresentou o maior crescimento. No acumulado do ano, as vendas movimentaram 123 bilhões de reais, uma alta de 10% em relação a 2011. É com você, Ribeiro. O seu jornal especial sobre moradia volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o seu jornal especial que fala sobre moradia.
São Paulo tem mais de 1.600 favelas. Além da falta de moradia adequada, as famílias dessas comunidades vivem o drama dos incêndios. Moradores da comunidade do Piolho, no Campo Belo, reclamam da falta de ações concretas do poder público. A senhora morava aqui há quanto tempo? Como é que foi esse incêndio? 14 anos. Eu vi o fogo queimando aqui do lado, quando eu vi, não deu mais tempo de salvar nada. Eu vi o fogo queimando, gritando, fogo, fogo, aí todo mundo correu, não salvou alguma coisa, não salvou nada e não deu tempo de salvar nada, tirei só a roupa do corpo. Só. E a gente entende, se tem um projeto de prevenção de incêndio, que é o Previm, não teria que ter acontecido isso, né? Alguma coisa falhou aí. Quando cheguei aqui não deu mais tempo de fazer nada, não deu nem tempo de chegar aqui, nem na porta mais que o fogo começou daqui e não deu tempo de entrar. Aí já não deu para salvar nada. Vocês já tiveram resposta de alguém, alguma assistência? Não temos resposta, porque como o pessoal me falou, se ganha um colchão, uma cesta básica e um cobertor. E até agora não vem ninguém para falar para onde vai esse pessoal. O pessoal da prefeitura até agora não vi nada, né? A única salvação, o pessoal da igreja que levou nós para lá, nós dormimos de boa até agora, mas só que nós não podemos ficar desse jeito. Dependendo da igreja, nós temos que fazer alguma coisa para nós viver. Hoje, o que a gente pôde fazer é recarregar os alumínios e tudo que sobrou para poder ver se dá um dinheirinho para a gente almoçar, para ver se dá para comprar um chinelo, porque nem todas as doações que chega, não que não venha para nossa mão, vem, mas nem tudo serve para a gente, né? Agora a gente está limpando para fazer moradia de novo, porque até agora a prefeitura não veio falar nada. Você vai ajudar, você vai dar moradia, arrumamos um colchão, você está para aquele dele, pronto. Não querem pobre aqui não. Tá pensando que aquele pessoal ali e esse pessoal aqui, que é isso daqui? Nós somos num bairro que é vai ser um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, né? É um dos. Então a gente entende que isso aqui, na verdade, para mim é uma higienização. Vamos tirar a sujeira, porque tá vindo copa aí, tá vindo um monte de coisa. Então assim, faz um monotrilho bonitinho, ele desemboca no aeroporto. E quem utiliza disso? Quem utiliza de aeroporto? Né? Quem que usa esse tipo de transporte? Nós moramos aqui, o correto é o quê? Dar moradia para nós aqui. Não dá para fazer nada? Sim, dá sim. Se a prefeitura vir fazer um alojamento em um espaço bem pequeno e colocar todo mundo junto e aqui já fazer uma casinha assim meio que, né, rapidamente, só para a gente poder ter um lugar para se acomodar as crianças e voltar à rotina. Como é que fica as crianças na escola? Quem consegue encontrar casa e escola para o seu filho agora? Quem é que vai responder por isso? Cadê a habitação? Cadê o CDHU? Cadê quem para responder? O que vai ser desse pessoal? Bem, nós estamos aqui no seu Jornal Especial, que fala sobre moradia, com o dirigente nacional da Central de Movimentos Populares, o Dito. Dito, na sua opinião, o que é que está acontecendo com tantos incêndios? Então, o problema é grave, né? E, bom, está associado aí a uma grande omissão, né, no primeiro momento, né, dos governos, né, de uma forma geral, principalmente da Prefeitura de São Paulo, no caso, porque, coincidentemente, né, uma quantidade enorme de incêndios na cidade de São Paulo. Você acha né? coincidência? Eu acho suspeito, né, na verdade, né, o que é preocupante, né. O problema é que tem, inclusive, né, tinha uma CPI, né, que estava investigando, mas também que não investiga nada, né, um problema também, né, a grande maioria dos vereadores da CPI associados também ao capital imobiliário, então uma dificuldade de investigar e descobrir de fato o que está acontecendo. E um problema também que os programas, né, que deveriam ser destinados para viabilizar e minimizar esse grave problema, que é o problema também do risco de incêndio nas favelas, né, não são levados à frente. Né? A Eletropaulo tem uma responsabilidade grande, porque tem recursos para isso, inclusive na conta de luz que as pessoas pagam, que todo contribuinte paga, né, para viabilizar, né, a melhora de condições de fiação em favela, oferecer geladeira, eletrodoméstico para as famílias, e a Eletropaulo não faz. Ganha muito dinheiro, é uma multinacional, está privatizada, ganha muito dinheiro e não faz nada. A Prefeitura de São Paulo tem um programa chamado Previm, né, que inclusive a moça fez referência aqui na entrevista, a Neia, né, que é a conselheira tutelar lá daquela região ali do Jabaquara, colocando, né, toda essa situação, né, que tem o programa, mas também, né, não se viabiliza. Né. No caso do Moinho foi mais grave ainda, né, tinha lá somente como é que chama o hidrante do incêndio, né, para poder resolver o problema do incêndio da favela do Moinho, né, mas as pessoas não tinham sido treinadas e não tinha chave para abrir o hidrante. Quer dizer, são problemas, né, que se repetem, né, e se avolumam na cidade. Né. Com certeza. O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, desde 2009, já fechou quase 1.700.000 contratos e entregou mais de 769 mil unidades em todo o país.
Depois de 20 anos de luta, finalmente, os moradores da Vila Sônia Maria, em São Bernardo do Campo, conseguem a oportunidade para adquirir uma moradia digna. O projeto é uma parceria do programa Minha Casa Minha Vida Entidade e do movimento do Sem Teto Urbano. 240 famílias serão beneficiadas. Os blocos estão cheios de pó, amontoados ao lado da casa de Dedé. Há 29 anos, o seu Dedé veio morar aqui na Vila Sônia Maria. Ele mora aqui nessa casa de madeira. Ele nunca pensou em construir com um bloco. Por que não, Dedé? Porque nós tínhamos uma esperança que ia sair, o projeto ia dar certo e nós ia morar nos apartamentos. O projeto que seu Dedé se refere acaba de dar certo, após 26 anos de espera. Pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades, as famílias da Vila Sônia Maria, em São Bernardo, vão se mudar para apartamentos que serão construídos aqui mesmo, onde elas moram hoje. Isso só foi possível porque em 1986, os moradores reunidos compraram este terreno. Na época, o valor do terreno era 1 milhão, né? Na época. Era 1 milhão de cruzeiro, né? No tempo era cruzeiro. Então eles dividiram para cada morador, né? 200 cruzeiros nós pagou de entrada. Aí teve o carnezinho, nós pagou 5 parcelas. Essa área aqui vai ser construída na conjuntos habitacionais, né? Aproximadamente de 230 a 240 famílias vão vir morar aqui, desabrigando lá aquele outro lado. E agora com o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, o governo federal, é uma chance única, ímpar, porque a conta matemática para em pé. Montou-se agora uma parceria com o MSTU. Por que o MSTU? Porque o MSTU hoje está habilitado, junto ao governo federal e à CDHU, a somar os recursos e para poder viabilizar esse empreendimento. Ao todo, serão 580 unidades habitacionais. Os 240 apartamentos das famílias da Vila Sônia Maria terão 58 metros quadrados e 3 dormitórios, uma reivindicação dos proprietários. Estamos esperançosos que agora chegou a nossa hora, né? Depois de esperar tanto. Depois de... Eu moro aqui 37 anos, né? Então depois de 37 anos poder renascer a esperança, né? Sair do barraco para o apartamentinho, e for uma casa ou um apartamento, para mim tem muita diferença. Acho que morar assim toda a vida, né? Na favela, assim, no barraco assim. Para mim tem muita diferença, eu vou achar muito legal. Dito, a gente acabou de ver aqui a reportagem do Minha Casa Minha Vida. Qual que é a sua avaliação como dirigente nacional do Central de Movimentos Populares? Bom, em primeiro lugar, dizer que o programa Minha Casa Minha Vida, ele sempre foi muito bem recebido pelos movimentos de moradia, pelo conjunto dos movimentos sociais. Há críticas ao programa também, que depois eu quero aqui pontuar, mas de uma forma geral, a conjunto de propostas do programa, seja para viabilizar o programa para a família que ganha até 3 salários mínimos, estabelecer uma política de subsídio para famílias de baixa renda, que você não tinha um programa de subsídio com um percentual tão imenso de recursos como é o programa Minha Casa Minha Vida. E tentar resolver de fato o problema do déficit habitacional no Brasil, que é alto e precisa de fato muito investimento, o programa, na sua concepção, ele está bastante correto. Agora nós temos alguns problemas que nós precisamos colocar. Primeiro, que a gente tem feito essa avaliação, a dificuldade de viabilizar o programa quando não há parcerias entre os governos. Quando, por exemplo, você não tem prefeitura, por exemplo, que agiliza a aprovação dos projetos. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo nós temos muita dificuldade, por exemplo, de avançar com o programa porque você tem muita dificuldade na aprovação de projetos. Quando não tem contrapartida dos governos estaduais, quando o preço da terra é muito alto, principalmente para atender as famílias de 0 até 3 salários mínimos, E aí a gente começa a avaliar e perceber que a gente vê muitos problemas para que a gente viabilize. A gente vê muitos problemas, a gente andar pela cidade, aqui em São Bernardo, mesmo na cidade de São Paulo e tudo mais, A gente vai ver muito mais empreendimento, do programa Minha Casa Minha Vida sendo atendido, ou viabilizando atendimento de famílias com renda, acima de 3 salários mínimos, de fato, do que de fato as famílias que ganham até 3 salários mínimos. Esse problema está principalmente associado ao preço da terra, à burocracia para viabilizar e avançar
nos projetos, né, porque você tem muita dificuldade na Caixa Econômica Federal, também para poder viabilizar esses projetos, acessar, tem que habilitar as entidades, tem todo um procedimento que precisa ser feito, né, nas entidades. É claro que é importante que seja feito, porque tem que haver, de fato, também um controle desses recursos, né? Mas a gente vem percebendo, né, que a gente desejava, né, e nós da Central de Movimentos Populares, da União Nacional de Moradia Popular, o conjunto das entidades nacionais, né, vem discutindo, inclusive, com o governo federal, como agilizar, utilizando, por exemplo, os imóveis do governo federal. Tanto os imóveis, a gente, por exemplo, essa ocupação que a gente viu no começo do nosso programa, né, que está lá o movimento lá que o GG deu a entrevista, né, na Martins Fontes, é um prédio do INSS. O movimento está lá há 1 ano ocupando esse prédio, né, e até hoje, quase 1 ano e meio já, né, ocupando esse prédio, e até hoje o governo não negociou ainda com o movimento a destinação desse empreendimento para habitação. Então o que nós queremos é que os imóveis do governo federal, que são os imóveis do INSS, da Rede Ferroviária Federal, os imóveis que podem ser disponibilizados imediatamente, sejam destinados para a moradia popular. Porque senão, né, depende, né, daquela contrapartida, né, do morador, né, que demora muitos anos para viabilizar o projeto. Dito, como é que foi a sua conscientização da necessidade dessa luta que você vem tendo por moradias no Brasil? Bom, como é que isso aconteceu na sua vida? Bom, esse foi um processo, né, na década ainda de 70, né, eu militei, né, na Pastoral da Juventude, né, e quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, eu vim em São Paulo para fazer o curso de teologia, né, eu fazia filosofia no Paraná, lá também eu fui atuar com o movimento de favelas, né, e aqui eu encontrei as comunidades eclesiais de base e as pastorais sociais. E esse processo me colocou, né, no centro do furacão, que foi ajudar, né, no processo de organização do movimento de favelas em São Paulo. E de 1980 para cá eu nunca mais parei a luta dos movimentos de moradia aqui na cidade de São Paulo. Depois fui militar na organização da CMP, da União Nacional de Moradia Popular, na construção do Fórum Nacional da Reforma Urbana, e estou até hoje nessa luta pela moradia no Brasil. Dito, muito obrigado, parabéns pela sua militância, por toda essa luta, e tomara que vocês consigam um êxito em todas as suas reivindicações, que com certeza são verdadeiras e justas. Então a gente, claro, né, a gente também queria agradecer aqui pelo convite ao programa, dizer que a gente espera, né, que todas essas famílias que estão nesses processos de ocupação, que sofreram incêndios também, e também aí os companheiros que estão aí no Sônia Maria, né, possam de fato, né, construir as suas moradias, né, e se Deus quiser a gente vê diminuir cada vez mais o déficit habitacional no Brasil, né, porque recursos há para isso, né, inclusive hoje com o programa Minha Casa Minha Vida, para viabilizar esses projetos de atendimento habitacional de muita gente. Né? Ok. E a redação do seu jornal tem as últimas notícias de hoje. Acompanhe. Andar de ônibus em Mauá e São Caetano do Sul, no ABC, fica mais caro. O novo valor da passagem de ônibus em Mauá entrou em vigor hoje. A tarifa subiu de R$ 2,90 para R$ 13,30. Agora, junto com São Caetano, o município tem um dos preços mais altos do transporte municipal do país, se igualando aos valores cobrados em Osasco, Campinas e Taboão da Serra, no estado de São Paulo. A passagem de ônibus em São Caetano do Sul está 20% mais cara desde domingo. A tarifa passou de R$ 2,75 para R$ 13,30. O governo federal avalia medida provisória para assegurar investimentos no início de 2013. O Congresso iniciou o recesso legislativo sem votar o projeto do orçamento do próximo ano. Enquanto isso não acontecer, o governo não pode fazer despesas. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com os ministros Miriam Belchior, do Planejamento, e Guido Mantega, da Fazenda, para discutir a edição de uma medida provisória emergencial que permita a retomada de alguns investimentos. O Programa Federal Brasil Carinhoso acelerou a redução da pobreza extrema. A informação foi divulgada hoje em Brasília pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atualmente, as famílias vivendo em situação de pobreza extrema, com renda de até R$ 70 por mês, representam 3,4% dos brasileiros. Pelas contas do IPEA, sem os benefícios do programa Bolsa Família, essa taxa seria superior a 5%. É com você, Ribeiro. E o seu jornal especial sobre moradia no Brasil termina aqui, mas a gente se encontra. Tchau!